Olá, turma, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa aula síncro de contabilidade rural, né? Só justificando que a nossa aula foi transferida para hoje. Ontem, né, tivemos muita chuva na região e aí não foi possível a nossa aula acontecer, né? Então, conforme nós combinamos, transferimos para hoje, devido ao mau tempo, queda de internet, outros problemas técnicos. E agora, vamos lá, com todo o gás, sejam bem-vindos. Meu nome é Aline Barbosa, eu sou tutora do Senar, do Polo Muju, e estou com vocês pela primeira vez na UC de Contabilidade Rural. Espero que todos tenham já feito uma boa revisão na unidade curricular. E eu escolhi aqui os pontos que eu achei, assim, conveniente de abordar, pontos que geralmente caem em prova e que são, assim, de relevante importância para a gestão do agronegócio, ok? Então, é isso, contabilidade rural. E também peço a vocês que, caso nós não tenhamos tempo para tirar dúvidas, e vocês utilizem o AVA na ferramenta comunicação, tirar dúvidas, ok? E vamos nos falando também pelo aplicativo. Então, vou aqui para o primeiro slide, aqui o segundo, no caso. O que é a contabilidade? A contabilidade é uma ciência social, apesar de ter muitos números e todos pensarem que é uma ciência exata, mas é uma ciência social, pois é a ação humana que gera a modificação do fenômeno patrimonial, seja ele de pessoa física ou jurídica. Nós falamos também que a contabilidade é uma ciência social, ela é voltada para o registro, a avaliação, o controle dos eventos econômicos que afetam o patrimônio das entidades, né? A contabilidade, ela estuda, ela interpreta os registros, esses fenômenos que afetam todo o patrimônio, né, das entidades, no caso, agronegócio. E o que é esse patrimônio? O patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. E a entidade? A entidade é a pessoa física, no caso, o produtor rural, e a pessoa também jurídica, que é aquela pessoa que tem uma empresa registrada, tem um CNPJ, são essas diferenças aí entre pessoa física e jurídica que nós vamos ver no decorrer da nossa aula. Ok? Então, só para apresentar a contabilidade, em si, a gente fala contabilidade de um modo geral, mas nós sabemos que a contabilidade rural, ela tem os seus aspectos, assim, diferenciados. O patrimônio da contabilidade rural, tem muitos patrimônios que não são mesmo de uma contabilidade de uma empresa, vamos dizer assim, normal, né, que nós chamamos, que não é rural, que não é do campo, tá ok? Nós vamos ver também mais à frente do nosso estudo. Na contabilidade, nós temos, assim, 5 funções básicas. Essas 5 funções básicas são a organização, o registro, acompanhamento, a análise e as demonstrações contábeis. Isso tudo, essas funções, elas são, assim, determinantes para que a gente possa ter, vamos dizer, informações precisas, né? Eu vou passar aqui um pouco de cada um. Registro e que influenciam ou podem vir a influenciar a situação do patrimônio da empresa, da entidade, né? E a organização? A organização, qual a importância da organização? É organizar um sistema de controle que seja adequado para o tipo de empreendimento, além de manter a ordem dos documentos. Então, bate um fiscal na sua porta, na porta da empresa, você, como gestor,
vai ter que saber onde está essa documentação, apresentar um documento trabalhista, uma fiscalização que chegue pedindo uma carteira do funcionário que tem carteira assinada, tem que apresentar, e nota fiscal. Tudo isso é importante manter essa organização da empresa. Geralmente a gente precisa de um documento, alguma coisa assim, e estando tudo organizado, isso facilita muito para nós, certo? A demonstração. Demonstrar as situações econômicas, patrimonial e financeira da entidade. Através do quê? Dos relatórios. O que nós fazemos? Uma DRE, um balanço patrimonial, que através dessa demonstração, nós vamos saber como é que está a entidade, como está o patrimônio, se está bem, se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, né? Através de quê? De uma análise. Com esses documentos, vamos poder analisar todos os relatórios que vêm das demonstrações contábeis. Tá? Então, esse aí é o acompanhamento, acompanhar o planejamento, a execução de tudo que é feito. Geralmente, as entidades fazem o correto, é o gestor fazer um orçamento, o que ele pretende fazer na empresa dele, o quanto é que ele vai gastar, né? Isso tudo é importante fazer. Antes de começar as atividades, eu vou plantar tal coisa, né? Então, saber o que se vai gastar, vai precisar de mão de obra, ter tudo isso para que possa, através da contabilidade, o gestor possa estar tendo esse acompanhamento, essa mutação que a gente chama, e está verificando se isso está favorável para a empresa ou não, se está tendo prejuízo, aí vamos mudar de atividade, vamos plantar outra coisa, né? Então, essas 5 funções são muito precisas, muito importantes, né? Que qualquer um pode estar fazendo, não precisa até aí estar registrando, estar organizando o documento. Com isso, você dá condições para o contador da empresa fazer essas demonstrações contábeis e poder estar passando para o proprietário da empresa e tudo, para ele tomar as decisões que sejam mais cabíveis, mais favoráveis para a empresa. E qual é a importância da contabilidade? Bem, como eu falei, é através do controle que é feito pela contabilidade, é passado ao gestor, nós vamos ter o quê? Poder fornecer relatórios, demonstrações, análises, que vão gerar, assim, de natureza econômica e financeira, que daí vamos ter que tomar as decisões em cima do que for apresentado, né? Ele auxilia, a contabilidade vai auxiliar o quê? Através dos relatórios, no processo de tomada de decisão nos negócios. Auxilia na competitividade da entidade, gerando o quê? Mais lucro, né? Quando a gente toma uma decisão mais precisa, em cima de coisas concretas, a gente tem um retorno melhor. Usuários da contabilidade. Esses usuários da contabilidade, quem são? Né? Tem 2 tipos de usuários. Os usuários internos, que estão ali, o que é dentro da empresa, né? Que tem interesse na contabilidade, a gente pode dizer, quem é que tem interesse na contabilidade? Que usuário externo, de fora, é esse que tem interesse na contabilidade? Mas tem, gente, tem sim. E é isso que nós vamos ver. Por exemplo, usuário interno. Quem é o usuário interno? É o funcionário. Um exemplo, né? Funcionário por quê? Porque eu, enquanto funcionário de uma empresa, eu quero saber se essa empresa está bem, está tendo lucro, se ela vai ter condições de me pagar, né? De cumprir com as obrigações que ela tem comigo. Então, eu, enquanto funcionário, colaborador, eu quero saber, sim, a contabilidade da empresa, como é que está. O administrador também, ele também quer saber, né? São pessoas que estão ali dentro da empresa, o gestor, são os funcionários, né? E fora, um exemplo de usuário externo. Quem tem interesse na contabilidade da empresa? O banco. Por que o banco? Porque o banco, quando a gente vai lá no banco pedir empréstimo para um crédito rural, eles querem saber como é que está a contabilidade da empresa.
Será que eu empresto dinheiro aí para essa empresa, para esse produtor rural? Será que ele tem condições de pagar? E como é que eles vão saber se tem ou não? Através das demonstrações contábeis, do andamento da contabilidade, de uma declaração de imposto de renda, que o banco tem grande interesse nisso, porque ali está registrado o que a empresa tem, né? Quais são os bens, se ela está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo. O governo também. O governo tem interesse em saber da contabilidade da empresa? Tem. Por quê? Porque ele quer cobrar o tributo, né? Ele quer saber se a empresa está bem, será que está pagando os tributos corretamente. Então, tem muita gente aí interessado na contabilidade, gente. O concorrente quer saber se a empresa está mal das pernas, onde é que ele está, o ponto fraco da empresa, porque ele vai nos balanços, tem muita gente que publica, né, tem empresas que são obrigadas a publicar balanço, e os concorrentes também vão ali, vão olhar, né, eles querem saber o que está acontecendo, qual é o ponto fraco dessa empresa, que ele possa passar à frente. Então, por aí, nós vamos vendo aqui qual é a importância da contabilidade. Por exemplo, aí o seu José, aí o Alex, aí, né, o Alex fornece aí alface, né, tem uma plantação de alface e fornece aí para aquela vizinha que tem, vamos lá, a venda dela. Então, ela quer saber, ela tem interesse em saber como é que está a empresa do Alex, como é que o Alex vai, porque se o Alex falhar na entrega da alface para ela não vai ter alface para passar para o consumidor dela. Né? Ela já tem que ir vendo outra empresa, outro produtor rural. Então, se nós formos analisar, né, muita gente, tanto internamente como externamente, empresas, bancos, sindicatos, todos têm interesse em saber o andamento contábil da empresa, como é que a empresa está das pernas. Ok, gente, isso é bom saber, isso é assunto assim que está em prova, né? Então, é bom a gente estar atento a esses fatos. Às vezes a gente não dá muita importância, né? Por exemplo, a pessoa que bate o açaí, faz venda de açaí, ele está contando em receber o açaí de alguém, de alguma empresa, de algum produtor rural. E se essa pessoa falhar com ele, né? Então, ele acompanha o andamento dessa empresa para saber se o cara vai fornecer para ele, se vai faltar, por quê? Senão ele vai atrás de um outro produtor rural. Tá ok? Aí vamos aqui para o próximo, né? Nós vamos aqui para os princípios contábeis. Bem, esses princípios são assim, são 6 princípios. Eles regem, são doutrinas, são regras, essências, teorias utilizadas para quê? Para direcionar, para dar assim, um padrão de comparação, de credibilidade para a empresa. Então, são assim, doutrinas, formas que a gente, como é que nós vamos assim, registrar tal fato, como é que nós vamos proceder com cada acontecimento, cada negociação da empresa. Então, tem que ter um padrão, tem que ter um princípio, e esses 6 princípios é que vão regendo a contabilidade. Isso está em prova, tá, gente? E um dos princípios que cai, geralmente, é esse princípio da entidade. Por quê? Porque é um princípio que mais, assim, como é que eu posso dizer? Que mais comete, os empresários ou o próprio produtor comete, assim, um equívoco de que ele mistura, o que é o princípio da entidade? Ele reconhecer o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial. O que é essa autonomia patrimonial? É o empresário, o produtor rural, ele saber que ele não pode misturar as contas dele, as despesas dele, as compras dele, com da empresa. Tem que ser, vamos dizer assim, contabilidade à parte. Ele deve fazer, uma pessoa física, ele tem que fazer a sua contabilidade separada da contabilidade da empresa. Aí eu coloquei como exemplo a
aquele empresário que pega uma conta de telefone particular dele, né? Ele é sócio da empresa, então ele acha que ele tem que pagar o colégio da filha, pagar a conta de telefone dele, a conta de luz da casa dele, com o dinheiro da empresa. Gente, isso não pode. Isso dá um problema terrível. O que ele tem que fazer? Ele tem que estimar uma retirada para ele mensal, ou semanal, quinzenal, vamos dizer assim, mas desde que seja assim, dentro, vamos dizer, do lucro que a empresa teve, né? Claro, ele não pode exceder, a empresa não pode ter de lucro 10 mil reais e ele querer tirar 15 no mês, então tem que ser proporcional, ele retirar um prolabore, tá? Aí sim, com essa retirada, vamos dizer que seja esse prolabore, é o salário dele. Com esse prolabore, sim, ele vai poder fazer os pagamentos de pessoa física. Aí ele paga o colégio da filha, paga a parcela do carro, ok? Eu não sei se vocês lembram aí da novela que passou recente, não tem muito tempo, a da Dona do Pedaço, né? Se vocês forem lembrar, eu vou até baixar o vídeo e mandar para vocês. Por que ela quebrou? Porque ela comprou uma mansão, ela comprou carro, ela mobiliou a casa inteira com o dinheiro da empresa. Então, a empresa não suportou e quebrou, né? É só um exemplo que aí depois a gente passa aí um vídeo para vocês lembrarem, porque esse é um princípio que sempre cai em prova, tá? Então, lembrem-se disso. Vamos lá, para outro princípio. O princípio da continuidade. O princípio da continuidade, ele pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro, por um prazo indeterminado, né? Não tem prazo, assim, fixo para a duração da empresa, ele segue. Então, um princípio, assim, continuidade, sempre lembrando, continuidade, continuação da empresa. Caiu na prova, tá? Lembrem disso, continuidade, continuação da empresa. O próximo princípio é o da oportunidade. O princípio da oportunidade diz que as informações contábeis devem ser claras e verídicas. Os registros contábeis devem conter informações precisas e atualizadas, gente, atualizadas, colaborando para a tomada de decisão. Estas informações não devem ser registradas esporadicamente, mas sim no momento da ocorrência, certo? Um exemplo aí, vamos dizer, um balanço patrimonial que um contador apresente para a empresa. Se ele apresentar um balanço, nós estamos no ano de 2020, se ele apresentar hoje balanço lá de 2017, 2015, não tem mais valor nenhum para a empresa, já se passaram muito tempo. Então, o que se vai decidir em cima disso? Provavelmente, nesse período, se a empresa tiver mal das pernas, ela já até faliu, né? Já está em falência e passou. Então, por isso que a contabilidade tem que ter essa precisão nas informações, tá? Por isso que a gente diz, vamos preencher, fazer um livro caixa, diário, colocar tudo que entrou, tudo que saiu. Gente, se a gente conseguir fazer um livro caixa, um livro diário, já está assim muito bom, já é um bom começo. Por quê? Nesse livro você vai colocar tudo que entrou e tudo que saiu naquele dia, né? Uma movimentação diária também é bom, é simples você colocar ali quanto você tem de receita naquele dia, um exemplo, né? E citar tudo que gastou diariamente. Tudo que entrou, tudo que você vendeu e tudo que saiu. Só por esse livro, você já tem assim um resultado. Se está tendo no final do dia, se teve prejuízo, se teve lucro, né? Então, já ajuda bastante. Tá? Eu sei que, a princípio, a gente vê, nossa, é muita informação, como é que eu vou controlar tudo isso, como é que eu vou fazer todos esses relatórios, mas assim, o importante é o gestor, a pessoa que está ali ajudando, auxiliando, o técnico da empresa, o técnico agropecuário, se ele ficar nessa parte administrativa também, né, puder dar esse apoio, aí registrando e passar. Conforme vai tendo mais informações,
Aí a empresa realmente vai ter que chamar um contador, uma pessoa assim, que possa também esmiuçar todas aquelas informações que foram colhidas pela empresa para poder preparar assim os relatórios mais detalhados que só um contador mesmo, né, na maioria das vezes, é que consegue fechar um balanço patrimonial, essas coisas assim, ok? Aí vamos para o próximo princípio, que é o princípio pelo valor do registro, pelo valor original. Esse registro, o que ele quer dizer? Que, por acaso, você faz uma compra no valor de 10 mil reais, aquisição de um carro, 10 mil reais. Por mais que no mercado esse carro esteja valendo 12 mil, 15 mil, mas você tem que registrar o carro pelos 10 mil reais, foi o preço que você pagou por ele, é o valor original. Por mais que diga, mas esse carro agora, ele está valendo mais, né? É um carro assim, de difícil aquisição, não é qualquer modelo. Bem, mas você comprou por 10, você tem que registrar por 10 mil pela moeda nacional, ok? Próximo princípio. Deixa eu pulei aqui. Competência. O princípio da competência, as transações devem ser reconhecidas no período a que se referem, independentemente de recebimento e pagamento. Um exemplo, eu fiz uma venda no mês de agosto para receber em setembro, e aí, sim, eu vendi em agosto, então ela tem que ser contabilizada, registrada no mês de agosto. Mas eu só vou receber em setembro. Não importa, gente, mas a venda foi feita em agosto, então tem que registrar em agosto. O aluguel do mês de agosto vai ser pago somente em setembro. E aí? Mas aí já contabiliza logo, é uma despesa do mês de agosto, né? Você vai pagar só em setembro, mas ela é uma despesa de agosto, então ela já tem que estar lá registrada, ok? Isso nós chamamos o princípio da competência. Se eu faço uma venda hoje, ela é receita, né? Mas assim, dependente se a venda foi a prazo, é visto a prazo, mas ela tem que ter registro no dia que foi efetuado. Tá bem? Assim, uma despesa também de estoque, contabiliza na data de hoje, mesmo que só vá pagar no mês que vem, vai pagar a prazo, tá? Esse é o princípio da competência. A prudência deve ser feito a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do maior valor para os componentes do passivo. O que isso quer dizer, gente? É assim, o ativo, ele é algo assim já da empresa, é um patrimônio. Então, se eu tenho alguém me devendo, né, a Elza me deve aí 10 mil reais para a minha empresa, né? Então, eu não vou colocar acréscimos, juros, é melhor eu colocar que ela me deve só 5, né? Porque eu não tenho certeza se eu vou receber ou não, então eu coloco só 5 mil. Então, quando for uma provisão para devedores duvidosos, eu coloco aí no ativo, tá? Porque a empresa não vai estar perdendo, vamos dizer assim, né? Eu não vou contar com algo que eu nem sei, eu não tenho certeza se eu vou receber. Então, é melhor colocar que eu tenho só 5 mil para receber, tá bem? Aí, no caso de despesas com passivo, eu estou devendo, já eu que devo a Elza, né? Uma questão trabalhista aí, está na justiça, ixi, eu não sei quanto vai dar. Pode ser, tá lá, a Elza está pedindo 5 mil reais, né? Não sei, não. Então é melhor eu fazer aqui uma previsão, não sei quanto vai dar. É melhor eu deixar aí um dinheiro a mais, reservar sempre a mais. Se é 5, tem juros, tem correções, é melhor eu deixar de reserva 7. Então, sempre que for para o ativo, a gente deixa menos. E quando for despesas duvidosas, trabalhar, ainda não tem certeza de quanto vai ser, deixa um valor a mais. Então, esse é o que a gente chama do princípio da prudência, né?
para não ter prejuízo no final das contas. Vamos lá para outro. Ah, tá. Aí fechou os 6, tá? Aí o que a gente chama de prossegue. Prossegue é para a gente gravar, né? A gente criou assim uma nomenclatura para a gente gravar os seis, as iniciais dos 6 princípios básicos da contabilidade, gente. Então, esses são os princípios, leiam bastante, porque isso cai na prova com certeza, tá bem? Aí vamos passar aqui para um outro slide, que são os elementos patrimoniais. Que são esses elementos patrimoniais? É o ativo, e nós temos o passivo e o patrimônio líquido. Aí vamos ver quem é quem aqui. Olha, o que é o ativo? Olha aqui, o ativo, gente, olha aqui, eu marquei aqui bem detalhado para explicar legal para vocês. Aqui, o que são os ativos? Os ativos são os bens e os direitos que é da empresa. Okay? A entidade, ela tem os bens e direitos que eles ficam no ativo da empresa. O que são esses ativos? Gente, os ativos, no caso da contabilidade rural, como exemplo, nós temos aí cabeça de gado, temos as terras, tratores, fertilizantes, sementes, duplicatas a receber, pode ser o caso, não sei, da venda, né, tem duplicatas a receber, isso já são os direitos, né, são os direitos. Os direitos, eles podem ser bens, desculpa, tá aqui, os direitos, são como exemplos, são clientes, que são as vendas que eu falei, né, duplicadas, vendas a prazos, aplicações financeiras, estoque de sementes, adubos. Eu anotei aqui porque os bens e direitos da contabilidade rural, do patrimônio rural, ele é diferente, né? Então, os bens podem ser cabeça de gado, fertilizantes, e os direitos são duplicatas a receber, estoque de sementes, impostos a recuperar, isso fazem parte do ativo do patrimônio da empresa, ok? E a lei, assim, tem que ler mais a fundo, porque desses bens que eu falei, bens e direitos, os bens, eles têm, assim, os bens tangíveis, que a gente chama de bens materiais, concretos, né? Por exemplo, o caixa, as máquinas, são bem, assim, palpáveis, né? São bem que a gente chama de tangíveis, algo que a gente vê, possa pegar. E tem também dentro do ativo os bens intangíveis. O que é esse intangíveis? Por exemplo, a marca de uma empresa, a patente, são coisas assim, são bens que a empresa tem, que existe e que vale muito, né? Por exemplo, aí a marca da Coca-Cola. A Coca-Cola é uma marca. Então, é um bem que vale muito para a empresa, mas a gente, é algo assim que não é palpável, né? Mas existe. Tá ok, gente? E aí vem o passivo. E o que nós temos como exemplo do passivo aí da contabilidade rurais? Que são passivos. Dentro do passivo nós temos as obrigações. O que pode ser essa obrigação? Fornecedores, duplicatas a pagar, salários a pagar. Se você tem empréstimo, tem crédito rural, fez empréstimo bancário, então isso é uma obrigação, fica lá, né, no passivo da empresa, certo? E tem também o patrimônio líquido. O que é esse patrimônio líquido? São um valor que foi injetado, né, do produtor rural ou do empresário, para quê? Para se criar a empresa, para dar um suporte, para começar, que a gente chama assim de capital social, certo? E o que? Essa diferença que dá do ativo para o passivo é o resultado aí do patrimônio líquido. Então, eu coloquei aqui no primeiro, tem assim, um ativo é maior do que o passivo. Aí, o que vai dar? Vai dar um patrimônio líquido positivo
para a empresa. Quando o ativo está menor que o passivo, vai dar um resultado negativo para a empresa, ou seja, prejuízo, né? E quando o ativo está igual ao passivo, ele vai ser nulo, né? Não deu nem lucro, nem prejuízo. Mas o ideal é que esteja ali como o primeiro, né? O ativo maior que o passivo. O ideal é que sempre o almejado é esse, por todas as empresas, por todos que tem aí, estão montando empreendimento. Ok, gente? Aqui nós temos as receitas versus as despesas. O que são receitas? Nós falamos muito receita, despesa, custo. Receita é tudo que entra. Todos os recursos que entrarem são chamados de receitas. Ok? Nós temos também algo que eu não coloquei aí, que às vezes nós chamamos de ganho. Por exemplo, um comércio que tenha venda de roupa, só um exemplo, né? Mas lá no cantinho ele montou assim uma lanchonete, né? Então ele também tem um ganho, aí a gente já chama de ganho. Receita é o que está ligado diretamente com a atividade da pessoa, a atividade principal, e a lanchonete lá, ele dá um ganho também para a pessoa, ok? E aqui nós temos também as despesas, né? Essa balança aí. Então, os custos, as saídas, tudo que sai são despesas, são custos, né? E a gente aí coloca nessa balança, mas o ideal é que a receita esteja lá em cima e a despesa embaixo, né? Sempre menor. Vamos lá, já falta pouco para encerrar. Aqui nós temos as demonstrações contábeis, né? Que são geralmente utilizadas nas empresas. Isso já é mais coisas feitas pelo contador mesmo, né? O gestor, o ideal é que ele junte, né? Guarde todas as informações, organize todos os documentos, registre tudo e passe aí para o contador preparar esses relatórios, que tem aí são muito utilizados, principalmente, eu coloquei em negrito, balanço patrimonial, e uma DRE, que é o demonstrativo, né, do resultado do exercício, que nós vamos ver mais abaixo. Essas outras demonstrações são importantes também, né, e são muitas, dependendo do ramo da atividade da empresa, são obrigações até em termos de fiscalização, de Receita Federal, tem que estar mandando essas demonstrações, né, preparar e enviar, ok? Algumas são mais para análise da empresa, verificar como é que anda, mas tem as outras, tem as que são mesmo obrigações. Vamos ver aqui. Já está terminando, tá, gente? E a contabilidade rural, né? É aquilo que eu falei. A contabilidade rural, ela está voltada ao atendimento desses setores aqui. O agrícola, que é a produção de vegetal, zootécnico, produção de animal, agropecuária, agroindustrial, são as indústrias rurais. Então, a contabilidade rural, ela foca aí nesses setores. Estuda e controla o patrimônio rural, é o principal sistema de informações financeiras e de controle, tá, gente? A contabilidade é muito importante. Permite a análise da situação econômica financeira do negócio, auxilia aí no planejamento financeiro, e nas tomadas de decisões. Aqui eu coloquei a diferença entre uma pessoa física e a pessoa jurídica, né? O que é a pessoa física? Uma pessoa natural, né? Cartório, é registrada no cartório de registro de pessoas naturais, a pessoa física responde individualmente pelos seus atos. Já a pessoa jurídica é um conjunto de pessoas constituída por meio de contratos, cartório, de registro de pessoa jurídica, na junta comercial, corporativa, fundações, associações. A pessoa jurídica pode ser muito usado agora o MEI, né, que nós chamamos, o empreendedor individual. Tem muitos, principalmente produtores rurais, o pequeno produtor, eles estão se cadastrando muito pelo MEI, né? Que é um começo muito bom para ter um CNPJ, para abrir contas bancárias, solicitar empréstimo. O MEI é muito bom. Quem ainda não conhece bem as regras, além do que você pode estar também contribuindo para
recolhimento de INSS para uma aposentadoria, ter direito a um benefício, caso fique doente, não possa trabalhar, essas coisas assim. Tem muitas vantagens o MEI. E a taxa do MEI, ela não chega a R$70, né, dependendo da atividade, ela é 60 e pouco a taxa mensal. Isso já vai contando colabora com o INSS para a contagem de aposentadoria, entre outras vantagens, tá, gente, que o MEI tem. Quem estiver, assim, querendo até saber mais, depois eu posso estar passando outras informações sobre o que é um empreendedor individual, ok? Como atuar na atividade rural, é o que eu falei, né? Como um produtor rural autônomo, que só faz o livro caixa, faz a declaração de imposto de renda. Aí, olha, a pessoa jurídica, foi o que eu falei, o empresário individual, que tem o empreendedor individual. Né? Empresário individual, desculpa, que é o meu. Né? Aí esse, dependendo da atividade que ele vai escolher, a receita dele anual, aí de repente tem que passar todas as declarações de pessoa jurídica. Né? O MEI, ele é mais simples, né? Só tem uma declaração anual. Certo? Paga a taxa mensal, a contribuição mensal, mas declaração é só uma. Ok? Atividade, sociedade simples, atividade de intelecto, predomina a atividade de pessoas, dos sócios, registro em cartório, sociedade empresária, já requer uma atividade econômica, predomina a atividade comercial, a registro é na junta comercial, ok? Cenário atual, aí do mercado, né? A evolução da tecnologia, a gente buscar adquirir produtos de melhor qualidade. Com essas informações contábeis, a gente tem, assim, uma noção de como está o mercado financeiro e econômico para disputar um espaço aí no mercado, né? Sair na frente, né, da concorrência. Necessidade de desenvolver técnicas de gerenciamento financeiro para a entidade. Então, essas são as coisas, assim, que vem através daí desse controle, dessas demonstrações contábeis, gente. E a contabilidade pode auxiliar no desenvolvimento do agronegócio? Pode, né? Com planejamento, controle, embasamento para a tomada de decisões, demonstração da vida evolutiva do empreendimento, verificando a situação, né, econômico-financeira, controlando o que? Os custos, as despesas, a receita, tem um controle de tudo que se passa na empresa, senão, assim, a pessoa fica investindo, o empresário fica investindo, vai pegando, vai gastando e não sabe como que gastou, no que investiu, se deu certo, o que deu errado. Então, é importante o controle, o registro, tá, gente, para ter aí uma entidade, um empreendimento próspero, tá certo? Aí agora acho que nós vamos para o slide final, que eu fiz aqui para vocês, um plano de negócios, desculpa, um plano de negócio não, a DRE, tá? Aí, isso aqui cai na prova, tá, gente? Geralmente cai na prova. A DRE, você pode fazer ela anual, tá? Mas também você pode fazer mensal, para você verificar como é que está a situação da sua empresa, do seu empreendimento naquele mês. Por exemplo, eu fiz aqui uma demonstração para vocês, que depois eu posso estar passando por e-mail, e do período de outubro de 2020. Então, você entrou, teve uma receita bruta do serviço que você, da colheita, vamos dizer assim, de tudo que você colheu e tudo, plantou, colheu, a sua receita bruta foi de R$1.000, foi de 100 mil reais. Esse foi um investimento que você fez, bruto, tá? Só que aí você teve uma devolução de mercadoria do seu produto, devolveram para você R$1.000. E sobre essa mercadoria, você pagou imposto de R$19 mil. Então, do bruto, você teve umas despesas aí e ficou o quê? Com R$80 mil. Tá, gente? Aí, desses 80 mil, o que você ainda teve que pagar?
o custo da mercadoria vendida. O que é esse custo? O leite que você comprou, a mão de obra que você usou, insumo, combustível para ir buscar as coisas, são coisas assim que estão diretamente ligadas à fabricação, à produção da sua mercadoria, daquilo que você pegou e foi vender, né? Mas você gastou com isso tudo R$40 mil. A energia, né, que é diretamente ligada ali naquela máquina que vai estar ajudando a preparar, então você gastou 40 mil. Então ficou aí com lucro bruto de R$40 mil. Só que, gente, desse lucro bruto, o que você ainda teve? Você teve outras despesas operacionais. O que foi? Despesas administrativas. Né? Por exemplo, você pagou aí funcionários, né? Então você pagou conta de telefone, vamos dizer assim. Aí teve aí, desculpa, essa despesa administrativa, pagou conta de luz, que não está diretamente ligada com a produção, pagou despesas de transporte, então deu R$10 mil. Despesas comerciais, despesas com vendas, né? R$5 mil. Despesa financeira, você teve despesas no banco, teve que pagar empréstimo, aí teve que pagar juros e deu R$3 mil. Então veja aí que desse lucro bruto você teve essas despesas operacionais e só restou aí R$22 mil já, né? Só que você recebeu uma receita que nós chamamos não operacional. Se não operacional não está ligada com a produção ali do seu produto que você vendeu, ela não está ligada. Vamos supor assim, foi uma casa que a empresa tem, ou que você tem a parte, ali a empresa tem a parte, e você aluga, né? Tem ali um galpão e você aluga para alguém. Esse aluguel mensal é de R$2 mil. Então, ele entrou essa receita para você, para sua empresa, então ela soma, né? Então, dos 22 mil que você tinha, você aí teve mais uma receita não operacional de R$2 mil. Então, o seu lucro já subiu um pouquinho mais, foi para 24. Agora, desses 24 mil, gente, vejam ainda, não é o lucro final, você ainda teve que pagar para o governo um imposto de renda, né, e uma contribuição social, que foi aí de 3.600 e a contribuição 2.160. Então, no final das contas, o lucro líquido lá, de tudo que você fez, do que você plantou, que você colheu, que você vendeu, né, o seu lucro do período, na verdade, foi 18.240. Então, por que é importante lançar, né? Porque de repente você diz assim, era legal, eu tenho R$100 mil, né? O que eu fiz, aí o que eu produzi, tudo, é R$100 mil que eu vou ganhar vendendo tudo. Não é bem assim. Então, é por isso que entra a contabilidade, a importância dos registros, porque você vai ver no final o que realmente você lucrou, ou até se teve prejuízo ou se foi lucro. Ok, gente? Então, esse foi o último slide aí da nossa apresentação, do nosso bate-papo, dando uma revisada no que vocês com certeza já leram, na unidade curricular de contabilidade rural, tá? E aí eu vou voltar aqui para o bate-papo com vocês, para me despedir rapidinho, para dar um ok. E esse demonstrativo eu posso mandar para vocês, tá? Estudem, porque também ele é questão de prova. Só um minuto, por favor.